Bom, o nosso entrevistado de hoje é o ex-governador do Ceará, ex-ministro da Fazenda. E vamos conversar exatamente pela sua atuação enquanto ministro da Fazenda. Foi o ministro da Fazenda que realmente implantou o Plano Real e está completando agora 30 anos. Doutor Ciro, muito obrigado pela sua presença e eu começo perguntando ao senhor, como é que o senhor chegou ao Ministério da Fazenda, renunciando o governo do Estado do Ceará? Eu agradeço a você a oportunidade, Edson, porque nós precisamos refletir, porque o real é uma obra inacabada. E boa parte dos mais graves problemas que o Brasil vive hoje na sua economia devem-se à interrupção da agenda que estava pensada lá atrás, e porque o real era uma iniciativa muito séria, mas muito precária. Então deixa eu lhe dizer como é que foi. Nós, quando acabaram as eleições de 89, nós, o PSDB, entramos numa grande disputa interna. Os paulistas, Mário Covas, Franco Montoro, Serra, queriam acabar o PSDB e fundir de volta com o MDB, que era presidido pelo Quércio. Só para você ter uma ideia, os mais jovens não sabem quem é, mas assim, era a expressão mais dramática, não vou falar de palavra mais dura, porque ele já está morto, não pode se defender, mas era uma coisa absolutamente chocante, e essa era a razão, inclusive, da interrompida e fundada do PSDB. Pois bem, e nós, o Tasso morando nos Estados Unidos e eu aqui governador, entendíamos que a tarefa do PSDB era construir uma alternativa para o Brasil. E entramos em choque. Ganhamos as eleições para a presidência do partido com o Tasso Gereissati. Nasce aí o Real, não com esse nome. Então o Tasso, presidente nacional do PSDB, comigo, governador, que era o único governador do partido, montamos uma equipe sob a liderança do Tasso para preparar um plano econômico para a candidatura do Tasso Gereissati à presidência do Brasil em 94. Não se falava aí em Plano Real? Não tinha esse nome. Era um plano econômico cuja tarefa primordial era estabilizar a economia. Era acabar com a superinflação que chegou até 87% no único mês. Nós estamos falando agora dessa grande surto especulativo que nós estamos assistindo hoje no Brasil, porque a inflação sai de 3,5% para 3,60%. Nós tínhamos 84% de inflação no único mês, só para você ter uma ideia da tragédia. E então nasce aí, a origem da minha chegada ao Ministério é um pouco porque eu estava na origem da formulação política e, com o apoio dos técnicos, da formulação do projeto do Plano Real, que era a base da candidatura do Tasso Gereissati à presidência do Brasil. Como eu vou acelerar um pouco para não ser muito comprido, acabou que o Fernando Henrique foi convocado para o Ministério da Fazenda, pelo Itamar, contra a vontade dele, que não aceitou. O Itamar mandou rodar o Diário Oficial, ele em trânsito de Washington para o Brasil, ele era ministro das Relações Exteriores, e o Fernando Henrique, desesperado, não entendia patavina de nada de economia, e vivia nesses frufru de diplomacia, de vinhos e discursos, etc., pediu socorro ao Tasso. E o Tasso, então, monta a equipe e transfere a equipe quase à força. Nenhum deles aceitou. Nenhum deles. Agora eu vi o Baixa dizendo aí que o Covas que o convenceu. O Baixa foi se integrar da equipe, eu rodando, nós tivemos uma reunião com todos eles na casa do Sérgio Machado, então senador, ou sei lá o quê, enfim, essas coisas se misturam um pouco na minha cabeça, a memória de 30 anos, mas enfim, essa reunião estava ali, nós conseguimos convencer, meio que na marra, todos eles, menos o Baixa. E o Fernando Henrique saiu para tomar posse, e eu botei o Baixa no carro e saí rodando pelo Lago Sul de Brasília e mostrei para ele que era um gesto absolutamente impossível dele não aceitar pela gravidade do momento que nós estávamos vivendo, porque nós já estávamos dentro. Agora a responsabilidade era nossa e pagaríamos por não resolvê-la bem, lamentando que o Tasso é que ia ter a condição política, eleito presidente, de fazer. Pois bem, então eu tenho essa centralidade, participamos das formulações todas e depois essa equipe se reunia permanentemente para discutir as oportunidades, as conveniências, os riscos, etc, etc. Nesse ínterim, o Fernando Henrique dá uma rasteira no Tasso, que foi a maior rasteira que eu já assisti. Antes da gente lançar o Plano Real, ainda em 93, Fernando Henrique não se elegeria deputado federal para São Paulo, porque não tinha voto para isso, vendo o potencial eleitoral do plano, e esse é o grande desastre que acontece, resolve quebrar o caminho do Tasso, a ingratidão aí e a traição de novo. E ele tinha muita força no PSDB, né? O PSDB era paulista praticamente. Não, mas nós tínhamos o controle do PSDB. O Tasso é porque não quis resistir. Foi a única vez na vida que eu briguei com o Tasso.
porque eu achava que ele não podia abrir mão disso, não podia aceitar essa coisa. Depois eu contei essa história para muita gente, e estou contando agora na minha newsletter e tal, e vou fazer um livrinho sobre os 30 anos do real, para as pessoas terem documentado isso, porque tem muita mentira até hoje, não é nisso. A mais grave mentira é o esforço profissional de desmoralização do Itamar Franco. Se não fosse o Itamar Franco, nós não teríamos o Plano Real. Estou lhe dizendo com segurança absoluta do que eu estou dizendo. E o Fernando Henrique via no Itamar Franco, que deu a ele essa oportunidade, o grande adversário da tese da reeleição. Então cuidou de desmoralizar o Itamar, subtrair para si a paternidade do real, e quem bancou de fato o real politicamente foi o Itamar. Foi o primeiro e único presidente do Brasil que enfrentou o oligopólio financeiro que dá as cartas no país. Então eu ficava ali nesse leve trás, governador, ajudando a contar, montar a equipe, discutir. Então eu sabia muito intimamente o que era o plano. Tinha ajudado a formulá-lo e tal. Quando o recupero cai no escândalo das parabólicas, eu ligo para o Itamar para encarecer a ele que aceitasse um pedido de desculpas do recupero e reconduzisse o recupero ao plano, que o plano já começava a fazer água, morrendo das mesmas doenças, vamos conversar sobre isso, que lá atrás mataram o Cruzado Novo, enfim, todas as tentativas anteriores. Porque a inflação no Brasil, ao contrário do mundo e dos manuais de economia, não era uma doença da moeda, era uma negociada. Era um imposto Robin Hood às avessas, que tomava do pobre para levar para o Estado, para o governo, é uma tributação, e os ricos, os banqueiros especialmente, lavavam a burra ganhando dinheiro com aquilo que corroía o salário da população trabalhadora, assim como os crediaristas, etc, etc, etc. Isso continua vivo hoje, por causa da taxa de juros, não mais por causa da inflação. E isso tem a ver com o real e com vamos dizer, a interrupção da agenda que tinha sido planejada por politicagem das elites brasileiras a partir do Fernando Henrique, mas replicada por todos esses sucessores dele. Então, repare, quando o recupero cai, eu peço ao Itamar para perdoar o recupero, o Itamar me atrás e diz, não dá para perdoar, eu sugeri o nome do Baixa, do Malan, o Itamar disse que não sei o que e tal, e me surpreendeu dizendo, eu estava pensando em convocar o governador do Ceará. Foi convocar o governador do Ceará. Eu disse, mas eu não posso, eu estou aqui já com a minha sucessão em marcha e tal. Ele disse, não, é uma convocação para o Brasil e tal. Eu pedi um dia para pensar, recusei, isso sexta-feira. Quando foi domingo, a equipe toda anunciou que ia embora, o Plano Real começou a fazer água, o mercado ia abrir segunda-feira já desastrado, então a coisa virou salvação da pátria. E eu que tinha consultado o Tasso, que era contra a minha ida, e o meu pai, que era contra a minha ida, por razões iguais. Diziam eles, se der tudo certo, não foi você que fez. Se der tudo errado, como tudo indica que vai dar, você vai ser o responsabilizado por isso. E aí eu liguei para o Itamar e disse para ele, olha, eu para consertar a coisa, eu preciso fazer isso, enfrentar o PMDB, enfrentar os políticos, enfrentar os bancos, enfrentar os cartéis, enfrentar o sindicalismo de São Paulo, que tinha o que eu chamei de coalizão inflacionária, porque eles se acertavam com as grandes multinacionais, reindexavam o salário e empurravam isso no preço. E eu dizia na época, o grande líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva, que com o dinheiro que ele ganhava como metalúrgico do ABC, qualquer classe média entraria pela porta da frente do Náutico Atlético Cearense, tamanha a diferença de renda de São Paulo para nós outros. E aí o Itamar disse, sim, eu quero que você venha encarar mesmo, e aqui para nós. Eu fui assumir, já no primeiro dia eu sentei o pé, e foi o primeiro gesto já foi o desfazimento dos cartéis. Sabe essa medida de isentar $50 de importação, eu que fiz. Caiu agora, 30 anos depois, eu que fiz. Por quê? Porque a inflação, sendo um tributo, na hora que você para ela, vira renda. E o povo, pensando que aquilo é molecagem, como tinha sido todas as outras, vai para o consumo imediatamente. E a produção não dá acompanha. Resultado, começa a fila, deságio, desabastecimento, aí o Sarney mandou laçar boi no pasto, gente fechava a porta do supermercado cantando hino nacional, essas maluquices todas. E dessa vez a gente não ia falhar. Então eu fiz o quê? Um choque de oferta. Até $50 estava isento de imposto e abria a importação. Porque a indústria brasileira estava 100% ocupada, 3 turnos e ainda assim faltava produto. E aí quebrei o cartel. Começou quebrando o cartel, depois quebrei o sistema, na data eu fiz a intervenção do Banesp e do Banesp, pronto. Aí eu era o garoto prodígio da política brasileira, o gênio, o cara que é exemplo de administrador, não sei o quê, virei o bandidão, o pavio curto e tal, porque a elite financeira, os ladrões do sistema financeiro, lá como hoje, assaltavam a pátria brasileira completamente. Pronto, foi assim que eu virei. O que girava na cabeça de um jovem governador do estado, 30 e poucos anos, né,
pensar em renunciar uma parte do mandato para ser ministro? Eu não aceitei. A vaidade... Eu não aceitei. Veja bem, Edson, eu já tinha dominado a minha vaidade porque eu muito precocemente fui deputado estadual com 25 anos. Em 5 anos você passou isso. Aí fui prefeito de Fortaleza, o mais jovem prefeito da história. Eu não tinha inteirado 30. Pois eu fui o governador mais jovem da história do Brasil. Até hoje ninguém tomou o meu recorde. Eu fui eleito pelo povo cearense com 32 anos de idade. E eu pensei, caramba, eu não vou transformar a política em meio de vida. E aí eu resolvi ficar no governo, não tinha reeleição, não disputei reeleição, depois quando ela apareceu, nunca mais quis voltar e resolvi parar, sabe, para voltar a ser um cidadão comum. Aí eu já tinha feito algumas loucuras desse tipo. Loucura não, eu tenho orgulho disso. Eu, eleito governador, não fui morar no palácio. Fiquei morando numa casa alugada da dona Daurinha Torres de Mello, ali na Oswaldo Cruz, porque eu sempre fui classe média, eu não queria que meus filhos crescessem naquele ambiente de mordomia que está aí hoje. Então, as pessoas, hoje o paletó do governador, a comida do governador, as lagostas, não sei o quê, tudo pago pelos povos pobres do Ceará. Eu achava errado. Depois eu, como fui muito rápido, deputado, prefeito, governador, implementei 3 aposentadorias que me dariam hoje quase R$80 mil por mês. E eu não aceitei receber, renunciei. Porque eu sou assim, eu sou um homem de vida pública, eu não tenho interesse em coisa. Então não foi vaidade, foi o desafio em que eu não tendo aceito, por o aconselhamento do Tássio e do meu pai, e no domingo a coisa se transformou. O Itamar me liga de volta dizendo que era o país que estava, e o Fernando Henrique me liga de Porto Alegre, desesperado, porque o Itamar tinha dito que se eu não aceitasse, iria nomear um economista mais conservador, chamado Paulo Rabelo de Castro, que é até meu amigo. Eu estou contando isso recentemente, nunca devassei isso, mas isso é história. E nesse caso a equipe toda estava indo embora, ou seja, fim do Plano Real. Aí, caramba, só aceitam se for eu, aí já mudou de figura. É o meu país que está precisando, então pouco importa o risco, eu vou lá, vou tentar resolver a parada. Deus é tão grande que eu saí de lá com os números mais generosos da história do Brasil. O país crescendo a 5%, desemprego a 4%, metade do que é hoje. Superávit, estão falando de superávit, eu produzi o maior superávit, a maior sobra de dinheiro entre o governo arrecador da história do Brasil. Ninguém nunca chegou nem na metade do que eu fiz. Doutor Ciro, qual foi a primeira cédula do real que o senhor assinou? No dia que eu cheguei, tomei posse no dia 7 de setembro de 94, e aquele dia já eram todas as emergências. Então o que eu fiz? Estava acontecendo no Rio de Janeiro a reunião do Grupo do Rio, que eram os chefes de Estado. E o que estava matando o real é que tinha matado todos os outros planos. Era como a inflação era uma montanha de dinheiro que o governo tirava do povo, que os barões tiravam do povo, no dia que se acaba a inflação, esse dinheiro fica na mão do povo. E o povo vai imediatamente ao consumo. A indústria produzindo a 100%, trabalhando 3 turnos de noite e tal, não dava vencimento. Resultado, se tinha mais gente querendo e podendo comprar do que coisa ofertada, inflação sobe. Tinha já generalizado. Só para você ter uma ideia, no mês de agosto, que antecedeu a minha posse, a inflação foi 3% no mês, já no real. Então as pessoas esqueceram isso. E eu digo, ou eu resolvo essa parada agora e não tem que esperar. Já tinha dito ao Itamar. O que é que a gente tinha de política industrial? Para saber como é que eu fazia uma abertura comercial para trazer de fora do Brasil aquilo que estava faltando aqui, e eu não deixar os preços aumentarem, sem causar nenhum prejuízo, porque a indústria estava 100% ocupada, o desemprego estava no nível mais baixo da história brasileira. O que eu fiz? Eu fiz então essa medida provisória dos R$50, que acabou de cair agora com o Lula, eu que fiz, 30 anos atrás. Por quê? Repare, hoje é mais grave ainda o argumento. O rico, quando vai para os Estados Unidos, tem uma cota para trazer sem imposto de $1.000, e só no Brasil chega no free shop e tira $1.000 sem pagar imposto. E o pobre vai comprar uma porcariazinha qualquer, uma bugiganga pela internet e tal, vai pagar imposto agora para proteção. Ok, está tudo certo, a indústria brasileira está morrendo, mas repare como as coisas são no Brasil. A isenção para os ricos continua intocada. Isso é no governo do Lula. Mas voltando então à história. Como a inflação era isso, já tinha começado. Então o que eu fiz? Peguei um estudo que a gente vinha fazendo, que era a tarifa externa comum do Mercosul. Nós combinamos, Argentina, Brasil, Paraguai naquela data e Uruguai, que nós íamos fazer uma única tarifa. O que é que a gente vai cobrar de imposto de produto que vem de fora da região? Isso mais ou menos tinha levado algum tempo para amadurecer. Então, cimento era uma cartel no Brasil, você podia baixar a tarifa de importação para quebrar o cartel e o cimento não ficar tão caro artificialmente e tal. E fomos fazendo. Então, eu peguei essa técnica naquele dia e fiquei indo e vindo para o Rio de Janeiro.
num jato da FAB, levando para o Itamar assinar. Esquece, se não fosse o Itamar, não tinha real. Vou dizer de novo. Levando, então o Itamar topou, assinou, e naquele primeiro dia eu já sentei o pé na questão da oferta. Então, os cartéis já levaram a primeira pancada. E eu terminei, meia-noite, reunindo os funcionários da Receita Federal que estavam em greve, e o primeiro item da pauta era serem recebidos pelo ministro, que se recusava a receber. Eu não entendo isso. E aí eu pedi, olha, eu não sou patrão de ninguém, estou indo e vindo para o Rio de Janeiro, tem coisas mais graves e urgentes, mas eu faço o seguinte, meia-noite vocês topam? Topam. Meia-noite eu estou de volta em Brasília e eu recebo vocês. Aí recebi, e naquela noite eu disse, vamos acabar com essa greve aí, eu não sou patrão de ninguém, estou assumindo agora, eu quero um crédito. Eu vou defender vocês para o meu patrão e vou defender o meu patrão para vocês. E vamos conversar e achar o caminho. Naquela noite acabou a greve. Naquela noite mesmo, eles me deram o crédito de confiança. Até hoje eu sou muito bem querido, porque eu consegui fazer o plano de carreira da Receita Federal Brasileira. Isso no primeiro dia. Aí no segundo dia comecei, reunião da equipe, e aí, Edson, era um negócio absurdo. Era assim, uma banda da equipe só gênio. Peço Arida, André Lara Rezende, Edmar Baixa, Winston Frist, era Gustavo Franco, jovem, estava chegando agora na equipe. Enfim, esses aí eram gênios técnicos. Mas sentava na mesa, a metade dizia, ou se a gente não for correndo para o norte, o mundo vai se acabar. Eu vou dizer assim, desculpa, ministro, a gente tem que ir para o sul, devagarinho, e eu tinha que resolver. Então, assim, foi uma experiência riquíssima, extremamente arriscada, mas eu olho para trás e tenho muito orgulho de ter servido ao meu país. Qual foi? Então, a primeira data foi naquele dia. Naquele dia, por gentileza, eles trouxeram as placas do Banco Central e, na época, eu assinei a cédula de R$1, de R$5 e de R$10. E eu tenho essas guardadas. Essa história daquele momento, equiparar os valores do dólar, a nossa nova moeda, o real, com o dólar. Isso foi o grande blefe do real. Por isso que a equipe toda era contra o lançamento do real. E nós bancamos. Por que o grande blefe? Porque nós tínhamos uma história de moedas desmoralizadas. E agora nós íamos anunciar, sem que o país tivesse mudado nada institucionalmente, era o mesmo sistema de contas, o mesmo e tal, nós íamos mudar a moeda e íamos dizer assim, olha, brasileiro, agora vai valer. A nossa moeda e vai valer tanto que eu vou botar na lei, isso as pessoas não sabem, nós botamos na lei que o governo se obrigava a pagar $1 por cada real que nós íamos lançar. Ora, a população ia desconfiar. E os formadores do mercado iam dar uma grande gargalhada, iam atacar o governo para pegar essa farra e tal. Então, a primeira providência do real, grave problema de hoje, essa é a grande e grave origem do problema brasileiro de hoje, nós resolvemos conjunturalmente, transitoriamente, só como ato preparatório do ato 1 de um projeto de longo prazo, de médio e longo prazo, portanto o real era uma iniciativa séria, mais precária, nós resolvemos jogar a taxa de juros na estratosfera. Como assim? É assim mesmo como eu estou lhe dizendo, tu acha que tem um lugar técnico, você vai calcular, até hoje estão com essa mentira no Banco Central, tudo papo furado, mentira, eu estava lá. Então resolvemos o seguinte, qual é a taxa de juros mais alta que tem no mundo? Turquia, dobra. Bota a brasileira, dobra, mas dobra é muito e tal, na outra dobra é pouco, então bota 2,5 vezes. É assim mesmo, então bota a taxa de juros no planeta Marte, lá em cima. Para quê? 3 tarefas. A primeira não funciona no Brasil, lá como hoje. Está aí o Banco Central desorientado por causa disso. Desorientado não, fazendo negociata. Qual é a ideia? A ideia é o seguinte, é que você é capaz de comprar o dinheiro que você tem no bolso, mais o crédito que você tem na praça, que eles chamam de demanda agregada. Demanda é o que você tem de renda para comprar. Demanda agregada é o crediário que você tem na praça. Então, teoricamente, nos manuais de economia, se eu encarecer o crediário, se eu fizer o juro ser muito alto, eu desaconselho este pedaço da demanda. A parte agregada, né? Só que aqui no Brasil isso não funciona. Por quê? Porque o povão, 30 anos de inflação, as Casas Bahia, Loja Marisa, Magazine Luiza, não sei o que, então atenção, vamos pagar aqui o comercial aqui para o Edson, né? A Magazine Luiza e tal, não são magazines, são... Aqui, o Zeni, nada disso é loja, é magazine. Magazine é a fachada, eles são bancos. Eles sabem que o povo quer comprar um micro-ondas, não tem dinheiro para isso, porque o salário mínimo brasileiro, sabe, não paga 2 micro-ondas, e o cara tem que comer, tem que comprar remédio, tem que pagar aluguel, tem que pagar passagem de ônibus, etc. Então, o que é que eles fazem? Pega e bota 24 meses o micro-ondas e mete o juro em cima. Então, ele ganha 3% de lucro no micro-ondas, mas ganha 20%, 30% de juro
porque o cidadão só vai ter o micro-ondas se ele picar a prestação. Então o cidadão esquece que está pagando 2 e levando só 1, porque ele só pode levar 1 se a prestação couber no bolso dele. Então a primeira razão era essa, que não funciona no Brasil, então como não funcionou lá. A segunda razão, e chave de inteligência do real e do momento hoje, é que nós íamos arbitrar, a resposta específica da sua pergunta, juros tão altos que ia piscar lá no computador dos especuladores financeiros de Tóquio, de Londres, da Alemanha, de Berlim ou de Wall Street, nos Estados Unidos, que tinha um país doido lá no sul, na América do Sul, disposto a pagar juros 2,5 vezes o juro do mundo, overnight, ou seja, empresto hoje e recebo amanhã, com garantia do governo. Então, o que é que a gente queria com isso? Atrair uma montanha de dólares especulativos. Esse é o blefe, que entravam aqui como capital motel, iam passar a noite aqui e ir embora, se desconfiassem. Então a gente tinha que manter a taxa de juros para essas reservas. Então a gente anunciava, olha aqui, nós vamos fazer a moeda nova, ela por lei vai valer igual R$1, e quem duvidar traga que eu troco. Está aqui as minhas reservas, eu vim na conversa. Se naquele momento todo mundo viesse trocar, tinha sido a maior hiperinflação da história do planeta, porque não tinha suficiente. Se houvesse uma corrida contra o real, não tinha suficiente. Então uma das tarefas que eu tinha era quebrar especuladores no câmbio para ir tentando reforçar o blefe. Sabe, você está com um par de porcaria na mão num jogo de carta e você fica tão forte, valente, que bota tudo e ganha porque a psicologia do outro cai. Assim a gente quebrou eu mesmo quebrei alguns especuladores da área de câmbio, que é o que falta de novo fazer no Brasil hoje. Terceira razão, a razão da merda brasileira hoje, desculpa a expressão, e os juros iam ser muito altos, por quê? Porque nós íamos do dia para a noite acabar com a inflação, que era receita para os bancos, e não sabíamos se o fim abrupto dessas receitas ia gerar uma quebradeira de banco, que levasse o sistema financeiro para o vinagre, e portanto esterilizaríamos a poupança nacional brasileira, quebrando o sistema. Então assim, vamos trocar transitoriamente, provisoriamente, olha o desastre. Olha o desastre da deserção politiqueira da tarefa. Então vamos fazer transitoriamente, 4, 5, 6 meses, o juros substituir a inflação como receita no balanço dos bancos. E essa é a razão pela qual os juros brasileiros foram tão altos. Então, juro alto para conter demanda, juro alto para atrair dólar especulativo e bancar o blefe de 1 por 1, e juro alto para trocar inflação por juro no balanço dos bancos. Viciamos o povo nisso, especialmente as elites. Qual foi a primeira reação pesada contra o real? Ela começa inconfessada, que é o seguinte, você tem... Todo mundo vai às compras e começa a faltar coisa. Faltar comida, faltar roupa, faltar não sei o quê, papapá e tal. E quando começa a faltar, os preços começam a subir. É uma espécie de leilão que vai levar quem der mais, porque não tem para todo mundo e tal. Então isso já tinha se instalado a ponto da inflação, tendo sido 0 na entrada, que é julho, agosto foi 3 no mês. E aí você tem aquela... Muito alto, né? 3 no mês, hoje é 3 por ano. Então era mortal, o real estava morrendo quando eu fui chamado para fazer. E não tinha saída se não fosse um choque de oferta. Trazer de fora o que estava faltando. Os $50. Permitir que eu comprasse isso, lá. Entre muitas outras providências. Mas uma das mais graves era que quando esses preços começavam a subir, os trabalhadores mais organizados, sindicalistas de São Paulo, faziam acordo com as multinacionais para ter reajuste indexado de salário, e eu chamava isso de coalizão inflacionária, porque se acertavam, o lucro voltava para o cartel, o salário nominal do trabalhador de São Paulo sindicalizado acompanhava e ganhava da inflação, e o povão pagava o preço dos cartéis. Então, talvez o simbólico mais grave foi quando eu estava no Rio, nessas idas e vindas, eu ia baixar as alíquotas de importação de automóveis, que era um dos setores que estava tendo ágio. Até eu fiquei, quem compra carro com ágio é otário e quem cobra ágio é ladrão. Isso era eu mostrando que os dentes. O Ciro, não sei o que, tá. Eu estou salvando o plano real. Então, quem paga carro com ágio é otário e quem vende carro com ágio é ladrão. Isso eu falei como frase para dizer, eu não vou aceitar. E aí, eu conhecendo a vida como é, quando eu chego no Rio de Janeiro na coisa, eu desconfiei disso. Eu chamei a Anfávia, que é a Associação dos Automóveis, é um cartel, diminuiu, mas é um cartel, e o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, que na época era presidido pelo Paulinho da Força, que virou político e tal, e tal. Pois bem, eu peguei o meu assessor e mandei lá para o
para o Santos Dumont, para o aeroporto do Rio de Janeiro. Ó, fica atento, que se eu conheço bem a molecagem, os dois vão descer juntos, e aí você fotografa, filma. A Anfávia, os patrões e os empregados sindicais vão chegar junto no jatinho. Mas, rapaz, não deu outra. É o bom de você ter experiência, é isso. Não deu outra. Quando eu cheguei, eu estava com a foto. Quando eles chegaram, disse, ó, vocês estão achando que vão quebrar o real? Estão acomunados. Vocês estão pensando que vão quebrar o real como quebraram o cruzado, não sei o quê. Depois o Paulinho me disse, olha, naquele dia a gente tinha acertado de liquidar com o real. Eu disse, não vão não. Eu vou quebrar esse acordo, tem que desfazer. Mas como? O patrão aceitou, o trabalhador aceitou. Mas isso aqui é um exemplo de reindexação, que é tudo que o real não aceita. Então vocês vão desfazer o acordo ou eu zero ali de importação de carro. Vai chegar carro japonês aqui mais barato que o de vocês. Enfim, desfiz o acordo. Esse foi o momento crítico. Aí inverteu. No último dia do Ministério, eu indo para o aeroporto, entregando ao aeroporto, a Souza Cruz anunciou um aumento do cigarro. Aí eu liguei para o cara, presidente da Souza, ó, eu estou saindo e você covardemente, eu já ex-ministro, tá? Indo para o aeroporto, tinha acabado de passar, eu vi agora que vocês estão aumentando 20%, 25% o cigarro, isso vai entrar no processo de inflação, não sei o que e tal, vocês estão aproveitando que eu virei as costas e estão achando que o novo ministro é fraco. Isso é uma aposta errada. Eu não sei o que eu posso fazer ainda agora, mas no futuro eu me encontro com vocês. Ou vocês desfazem isso, ou vocês vão ter um inimigo pro resto da vida. Desfizeram. E foi desse jeito. Briga todo santo dia. Ô ministro, o senhor disse aí que o Banco Central faz esse auê todo aí com relação ao juro. O senhor está corroborando com a fala do presidente Lula em culpar o Banco Central pela inflação no Brasil? A culpa é do Lula. Sim, a culpa é do Lula, porque o Lula não é o ombudsman do governo. Mas o Lula não indicou o presidente do Banco Central. O Banco Central e por que não demitiu? Ele está mentindo e você provavelmente gostaria de acreditar no seu presidente da República, mas é um mentiroso compulsivo. Entope com conversa fiada aquilo que é a contradição inexplicável dele. Informação cultural. Os juros de hoje, que ele está esculhambando, são menores do que os juros do primeiro mandato dele, com o Meirelles. Então, qual é a convicção do Lula contra juro? O Lula é um rendido, vendeu-se ao sistema financeiro, carta aos brasileiros é o protocolo dessa coisa, e agora está sentindo fogo no rabo da impopularidade, lá para baixo, menos aqui no Nordeste, mas assim, a inconsequência, a estagnação econômica e a incapacidade está achando culpados. Então, veja, eu fui candidato a presidente. O que eu disse sobre o assunto? Eu disse, a atual diretoria do Banco Central não fica um dia no meu governo. E eu sou algum irresponsável? Não, eu conheço a lei. Primeiro, a lei é inconstitucional. Por quê? Porque foi uma lei complementar, votada em plena pandemia, de forma virtual, não é possível legalmente você fazer isso, de forma virtual, percebe? Em plena pandemia, sem nenhuma discussão. E sai um monstrengo que entrega o Banco Central brasileiro ao cartel dos bancos privados. E não são mais uma instituição da República Brasileira. Estão ali. E a administração é ruinosa. Infelizmente, eles descobrem expressões que vão mascarando a roubalheira generalizada. Então, swap cambial. O que é swap cambial? Swap é o porto aqui do Recife. Mas ali esse daí é com W, para poder ninguém entender o que é. Swap cambial é o seguinte, quem especular com dólar, ao contrário do que eu fazia lá atrás, que eu quebrava, eles deram um seguro. Então quem especular com dólar e acertar, leva o dinheiro para si. Quem errar, o governo paga. E isso vai para o prejuízo do Banco Central. Essa diretoria, razão bastante para sua demissão, produziu 400 bilhões de reais em 2023 e 2022 de prejuízo. A gestão ruinosa da dívida pública brasileira, eu já lhe dei os números. Esse dinheiro saiu das nossas reservas? Saiu das nossas costas, das costas do povo, dos professores universitários que foram humilhados, sem reajuste. Só para você ter uma ideia, 1% da Selic, custa 74 bilhões de reais. Do mesmo cofre de onde sai o dinheiro para pagar o salário dos professores. Do mesmo cofre de onde sai o dinheiro para pagar a gasolina do carro da polícia, nessa esculhambação que é o domínio das facções criminosas do Brasil ante a absoluta incapacidade do poder político, do PT, do Lula, dos seus aliados nos estados. Está aí a Bahia do PT, está aí o Ceará do PT, nós entregues às facções criminosas e esses caras entupindo a gente com papo. Então, repare. Ministro, com 30 anos de plano real,
ele ainda sofre alguma ameaça, além das que já sofreu? Sem nenhuma dúvida, porque ele é uma obra incompleta. Então, repara, aquela taxa de juros muito alta, que foi criada para lastrear o real na partida, virou crônico. E isto é um câncer, Edson. Isso é um câncer, deixa eu lhe dizer. A dívida brasileira cresceu 9,7% do PIB este ano, com Lula. 9,7% num ano. Se o PIB cresce 2,2 inflação, a proporção da dívida com o PIB cresce 4, 5 pontos por ano. Ou seja, ela vai a 100% do PIB dentro de 4 anos. Juro não brinca. E o que acontece quando você começa a galopar o tamanho da dívida? Ela começa a ficar mais cara, é que nem a agiota. Não, o cara está muito endividado. O que ele faz? Só te empresta por 24 horas e bota o juro lá no planeta. Está acontecendo neste momento isso com o Brasil. Então, repara, a dívida inteira, quase 100% do PIB, vence em 4 anos. Eu rio para não chorar. Vence em 4 anos. Hoje estão vencendo 1 trilhão, com T de tapioca, e 500 bilhões de reais. E você não demitir essa direção do Banco Central e ficar fazendo de conta que é o quê? É um jornalista, o Lula, que critica as coisas? Por que ele adere? Por que ele aceita? Eu te disse, aí o rapaz, mas é autônomo. Então eu li para você o artigo 5º da Lei Complementar número 179, no seu inciso 2º e 3º, ensina, diz, permite e mostra como demitir a direção do Banco Central. Está lá escrito na lei absurda que eles produziram. Mas se eu fosse presidente, eu ia propor urgentemente, com pedido de eliminar a inconstitucionalidade dessa norma, e em nenhuma circunstância, antes da minha posse, essa diretoria ficava um dia sequer. Aí a pessoa, e se ele não aceitar a demissão? Não, eu vou pedir a demissão, cavalheirescamente e tal. Se não aceitar, então existe, prisão em flagrante existe para isso. É crime continuado, prisão em flagrante, manda algemar e leva. A que senhor você quer servir? Pronto, é duro demais, o Ciro é um maluco. Tá bom, eu sou maluco, deixa o país aguentar. Vence 1,5 trilhão por dia. Então, se você tem um salário de 4 mil reais e deve 50 mil reais, você está quebrado. A não ser que os 50 mil reais vencem em 10 anos. Então, o que acontece no Brasil? Você precisa, e quem faz isso é o Banco Central, fazer o que a dívida pública é no mundo inteiro. Um lugar onde se hospeda a poupança de longo prazo. Aí você não precisa pagar a dívida, você precisa ter capacidade no fluxo, que nem o crediarista das Casas Bahia, de honrar a prestação no mês. Ministro. E em qualquer circunstância tem que consertar o fluxo. O Brasil é o único país do mundo, sério, que não cobra imposto sobre lucros e dividendos empresariais na pessoa física. Então você deixa 27,5% na pessoa física se você é um funcionário. O povo que ganha 2 salários mínimos paga 15% de imposto sobre 2 salários mínimos, a partir de 2 salários mínimos, a diferença. E o dono do Bradesco, o dono do Itaú, leva 1, 2, 3, 5 bilhões de reais na pessoa física, quando o lucro apurado é distribuído na pessoa física, não paga nem um puto de renda. Sabe quem cobrou isso? Eu cobrei. O Itamar Franco cobrou. Percebe? Aí fica com esse papo, Edson. Doutor Ciro, o senhor está satisfeito com umas medidas que o governador do estado do Ceará tomou? Acredito que também motivado pelas suas críticas, acusações até, de que as obras públicas do Ceará, da Superintendência de Obras, no Detran, na CAGES, só são feitas com pagamento de propina. O governador exonerou o superintendente de obras. Olha, Quintino ele demitiu... mexeu na CAGES e disse que não será feita a usina de dessalinização, onde estava programada para ser feita. Não mexeu ainda no Detran. Mas veja, ele demitiu 9 pessoas, entre os quais 5 ladrões. Certo? Agora ele demitiu passando pano. Por quê? Porque começou a ficar muito claro aquilo que eu estou denunciando. As pessoas às vezes me acham que eu tenho prazer nisso, que isso é um esporte para mim. Não é, eu tenho esse amor estúpido pelo Ceará e pelo meu povo. Sabe, esse nojo de ver o meu povo passando fome, sabe, com medo, da violência, com todo tipo de dificuldade, as universidades em greve e essa gente na farra da ladroeira generalizada. Então, repare, cadê os inquéritos? Alô, Ministério Público, agora estão demitidos. Cadê um editorial de imprensa perguntando por que aconteceram essas demissões? Primeira providência é explicar por que saiu. Saiu por quê? Não eram do Camilo? Todos vieram do Camilo. E é gente do Camilo. O esquema todo é montado pelo Camilo Santana.
Inclusive o pai foi alterado, o estatuto da CAGES, para o pai dele, com 80 anos, e para o Conselho de Administração da CAGES. Ganhar lá uma montanha de dinheiro. Como já é deputado aposentado com 2 mandatos apenas na marra, ilegalmente, imoralmente, coisas que eu renunciei, tá? Eu renunciei. Estou falando porque eu tenho moral para falar. Estou falando isso. Então, concretamente, a primeira providência é por que foram demitidos. Continua impunes todos. E o dinheiro desviado está, por exemplo, em imóveis nos condomínios da burguesia no Porto das Dunas. Só para ter uma ideia. E o Ministério Público calado estava, calado ficou, porque a cúpula está manipulada. Acabaram de nomear um desembargador que certamente não vai gostar de mim vitaliciamente, porque prestou-se ao serviço porco do Camilo Santana de perseguir adversário político. Agora, essa é a primeira questão. A segunda é, e quem são os novos? E o que está acontecendo na Etice? E assim, eu estou sabendo de tudo, as pessoas vêm me dizer para mim, e me trazem inclusive documentos. Então, repare, eu hoje estou inclusive perdendo a minha melhor impressão da pessoa do governador. Porque no primeiro momento eu considerava ele apenas um fraco, que estava ali como testa de ferro de um esforço do Camilo Santana de fazer uma ditadura no Ceará. Hoje eu já começo a desconfiar de que ele está envolvido também. E isso me constrange muito. As providências, o senhor disse que passou o pano. Como passou o pano? Quem? Qual foi o inquérito que foi aberto? Qual foi o inquérito que foi aberto? Por que a Assembleia não deixa sequer eu ir lá depor? A turma apresenta um requerimento me convocando, eles derrubam, me apresentam um requerimento me convidando. Eu sou um ex-deputado estadual, um ex-governador, eu quero o bem do Ceará, não quero fazer mal para ninguém. A situação, o camilismo na Assembleia, o Evandro Leitão, manipula tudo, a Assembleia não funciona. Eu vi outro dia a deputada, minha irmã, que teve o meu voto, deputado, condenando o regime de urgência que o Lira fez nesta aberração da legislação contra o aborto. Eles fazem isso diariamente para sufocar a oposição. Diariamente com o voto da minha irmã, deputada estadual. Veja onde é que eu estou. A deputada em quem eu votei, infelizmente, fez a opção. E não se obriga a coerência nenhuma. Não existe mais parlamento no Ceará. O judiciário está sob um assédio absolutamente constrangedor. Felizmente é composto por uma maioria gigantesca de gente séria, qualificada. Essa é a nossa tradição. Mas se depender do avanço e do assédio do Camilo, vai decompor também. Então é uma ditadura. Repare, afastar o prefeito de Crateús, bote o olho naquilo. Isto é uma aberração. Aberração. A mesma Procap vai no Juazeiro do Norte para escandalizar, erodir a imagem do prefeito. O candidato mais viável em Barbalha, que é a terra do Camilo, que tem uma administração trágica lá, que só faz prometer e não faz coisa nenhuma. Está lá o Argemiro, impossibilidade de disputar a eleição. Você vai olhar o que aconteceu com esse cara, foi absolvido aqui e condenado por tráfico de influência em Brasília. Percebe? Isto é contra o que eu me levanto. Agora estou ficando cansado, que sou eu o responsável por isso? Olha o que acontece no Ceará. Um tenente da Casa Militar, senhor Edson Silva. Um tenente da Casa Militar do Estado do Ceará. A Casa Militar é quem faz a aproximação da segurança do governador e da família do governador. Só entra ali gente de estrita confiança. Eles têm um salário dobrado para poder fazer essa seleção. E é gente da melhor qualidade. Um tenente da Casa Militar está preso hoje como chefe da logística do PCC, que é a facção criminosa de São Paulo. Este tenente foi requisitado pelo cerimonial do Camilo Santana para prestar serviço sob chefia da Janaína, que as pessoas acham que eu tenho alguma coisa contra a mulher. Não tenho nada contra a mulher. A única mulher eleita senadora do Ceará era da minha corrente política, a senadora Patrícia Sabó, e só foi para lá depois de ter sido uma primeira-dama que realizou extraordinária obra social, foi vereadora mais votada de Fortaleza, foi deputada estadual mais votada e prestou um grande serviço ao Ceará, e foi eleita senadora. Pois bem, só para ter clareza que não tem nada a ver com sexismo isso. A questão é, aviltaram a política do Ceará, tudo para mandonismo do Camilo. O tenente da Casa Militar... eu ia perguntar exatamente por isso. Estava vinculado ao cerimonial, diretamente trabalhando com a senadora Janaína. Aí querem entrar com a história de sexismo, como se essa minha crítica tivesse alguma coisa a ver com machismo, com misoginia. Não tem nada a ver com machismo. Quanta dureza de crítica eu fiz ao Eunício Oliveira, poderoso presidente do Senado, dando nome, os números e tal, porque este é um país assaltado e o Ceará está indo para o brejo.
Porque o resultado prático é o seguinte: nós temos de primeiro lugar em investimento para o último. Hoje, pelo estudo da Feijão, o Ceará é o pior desequilíbrio, o pior rombo em contas públicas do Brasil, em proporção à receita corrente líquida. E isso está sendo pago pelo nosso povo. Um tenente da Casa Militar está preso aqui, chefe da logística e da segurança da cunhada do Marcola, alta cúpula do PCC. Quando eu digo que não aconteceria, que o Camilo fez um acordo com as facções e loteou os presídios do Ceará entre as facções criminosas, eu juro pela saúde das minhas crianças. E olha onde eu estou. O Evandro Leitão, que é o candidato que eles tiraram do PDT para ser o novo pau-mandado, para ser o novo poste do camilismo aqui no Ceará, abortou uma CPI contra o crime organizado e disse claramente que não queria assinar porque tinha medo, porque tinha família. Olha onde é que as autoridades do Ceará estão querendo nos levar sobre a liderança do Camilo Santana. Se a autoridade tem medo, o que resta para o policial na ponta? Por que o senhor atribui tudo isso ao Camilo Santana? Porque ele é o chefe. O Camilo Santana não foi uma cria do seu irmão, Ciro? Eu faço isso porque eu me sinto corresponsável, mais do que do Cid, minha. Ele sabe, mais do que do Cid, então, minha. Então, está fazendo uma meia-culpa. Não, eu quero que o povo do Ceará saiba que ele me traiu e que a partir dessa traição ele passou para o outro lado dos valores que levaram-no a ser o nosso confiável candidato a governador, contra o Lula, que apoiou o Eunício Oliveira contra ele, Camilo Santana. Então, eu quero todo mundo... Então, virou aqui, Ferreira Gomes, caramba, eu vivia fora, lutando, trabalhando, e chego aqui, um nome honrado e limpo, que eu herdei do meu pai, agora vinculado a tudo que não presta no Ceará. Eu fui vendo o que estava acontecendo. Essa gente toda é gente que do Camilo e do Cid. Todos esses ladrões. Então, que fiquem todos sabendo, pelo menos este Ferreira Gomes, nada tem a ver com o que está acontecendo no Ceará. Nem com os ladrões, nenhum deles pode dizer, eu roubei um pedacinho e te dei. Nenhum deles, jamais. Então, é isso que eu vou fazer, que todo mundo saiba e que Deus abençoe esse grande Estado. Eu estou de saco cheio, não quero mais ser candidato a nada, porque eu cansei de ser o cara que defende o povo. Agora recebi, quiser eu te mostro aqui no meu celular, um vereador de Sobral me dando a lista de candidatos a vereador que estão proibidos de entrar em Sobral, nos bairros, e só entram se pagar 60 mil reais por facção. Eu não respondi nada, mas vou responder em público aqui. Fala para os poderosos de lá, que são os meus dois irmãos. Por que vem para mim para se queixar? Por quê? Porque infelizmente estão ali, calados. Todos eles, né, alinhados ao Camilo, que deita e rola. E se isso não for verdade, que eu seja desmoralizado. É verdade que tem ou não é verdade que tem um tenente da Casa Militar, do Camilo Santana, no governo Camilo Santana, requisitado pelo cerimonial, chefiado pela Janaína, que hoje é senadora da República, porque o Camilo manipulou, criaram 17 secretarias que custam R$1 bilhão. As 3 universidades estão em greve por menos de 10% disso. 17 secretarias, tudo loteado, o Estado do Ceará para roubar. Doutor Ciro, o que é que tem o governo do Estado do Ceará hoje que o Tasso Gereissati, lá no início de 1987, implantou? E depois o Acabou tudo. Estão desfazendo toda a obra, inclusive aquela que é mais perene, que é a educação. Hoje, todas as regionais de educação, que eram ao longo dos últimos anos profissionais, eram pessoas qualificadas. Mas hoje o Estado do Ceará continua sendo destaque no... Mas você vai ver o que vai acontecer com os próximos números. Porque isso não tem para fazer, dá trabalho, para desfazer é ligeiro demais. Deixa eu completar a informação. Todas as regionais de educação hoje estão loteadas para político e quem controla a maior parte delas é o Guimarães. Aquele que infelizmente ficou famoso, justo ou injustamente, pelo escândalo do dólar na cueca. É assim que se trata hoje as coisas do Ceará. Como se reagir? Não, o povo sabe aí, só tem um jeito, votar. Fora disso, bobagem. Votar. Se o povo estiver achando isso maravilhoso, vota no candidato deles agora para prefeito. Se o povo achar que isso não devia acontecer, vota contra o candidato deles. E eu vou ficar rezando para que Deus ilumine o nosso povo. Porque nem mesmo pedir voto eu quero mais. Quais são suas esperanças com relação ao governo federal? Nenhuma. Porque assim? não tem concepção, já não tem concepção há muitos anos, se rendeu de forma vergonhosa. E eu explico o que é, qual é o modelo econômico brasileiro. Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, política de preço de paridade internacional da Petrobras,
e autonomia do Banco Central. Isso aqui o Lula herdou e conservou rigorosamente igual. Disso aqui não sai nada a não ser isso que está aí. Estagnação econômica, crescimento pífio. Na margem você pode comemorar que o salário mínimo está melhorando um pouco. Eu sou muito atento a tudo isso e eu dou o número. O salário mínimo no governo Lula aumentou R$ 92 por ano. O que é dinheiro suficiente para um trabalhador de salário mínimo comprar por ano 1,5 kg de picanha. É bom? É bom. Agora, tenha paciência, esse é o destino do Brasil, incorporar o salário dos trabalhadores brasileiros, 1,5 kg de picanha por ano. Então, repare, na economia, esse desastre. Hoje tem 74 milhões de brasileiros. O Haddad não está sendo um bom ministro? É um desastre. Primeiro, não tem concepção. Segundo, tomou-se de amores pela especulação financeira, pelo baronato do dinheiro. Edson, isso vai estourar mais cedo ou mais tarde. Faz um ano que eu denunciei a esculhambação das lojas americanas e a impunidade. Eles agora estão armando um inquérito que só pega bagrinho. E eu vou continuar mostrando que os tuxás lá, os barões, Jorge Paulo Lema, Sicupira, Teles, são os grandes ilustros responsáveis pela maior fraude da história brasileira. O senhor disse um dia desse que isso é o maior escândalo do mundo. Esse é um dos 10 maiores do mundo, pelos valores envolvidos, 50 bilhões de reais, certo? Agora, tem um outro que é candidato também a top 10 do mundo, e foi o Haddad que fez. No dia 28 de dezembro, próximo passado, dia 28 de dezembro, ali a gente já se arrumando para as festas, certo? A data já é estranha. O Haddad mais o Lula entregaram para os bancos 93 bilhões de reais de precatório. O que é precatório? É assim, quando a gente se reclama na justiça, uma indenização, uma aposentadoria mal calculada, a justiça passa de carga do banco, demora 10, 8, 10, 12 anos e resolve. Quando acaba tudo, que não tem mais recurso, acabou, está no ponto, tem que pagar, vira precatório, ou seja, uma ordem para o governo pagar. O Bolsonaro, você vê a tragédia brasileira, mandou uma emenda à Constituição, reconhecendo que a dívida existe, mas paga quando puder. Então, devo, não nego, paga quando puder. O que aconteceu com o valor dos precatórios? Micou. O que aconteceu? 4 ou 5 bancos, Edson, presta atenção na negociada, foram ao mercado, pegaram os miseráveis, tudo titular dos precatórios, dizendo, ó, isso aí não está valendo mais nada, quer me vender por 40% do valor? Então você ia receber 100 mil reais de uma aposentadoria, eu te pago 40 mil e tu me passa uma procuração para eu receber no teu lugar. Quando os bancos acabaram de comprar essa dívida com 60% de deságio, o Haddad pagou de uma tacada só. Ora, se o governo tinha 93 bilhões de reais para pagar de uma tacada só e o povo estava disposto a dar um desconto... Dava trabalho dividir por um a um. Então, mas por que o governo não fez como eu fazia quando era governador? Percebe se é um país assaltado. Ó, negado, faz uma fila aí, eu tenho 93 bilhões, agora vai na frente quem me der o maior desconto. Vamos dizer que não fosse 60, fosse 30. Sabe quanto é que nós tínhamos economizado para o Tesouro Nacional? 34 bilhões de reais. Isso é governo, rapaz. Aí Amazônia, Pantanal, a converseira monstro, eu estou te falando por que eu não espero nada. Porque a hora mágica de mudar é o começo do governo. Porque depois, aí vamos lá, o sistema político, a gente se enculhambava o Bolsonaro. Mas, rapaz, a petezada sentava a lenha. Que o Bolsonaro está comprando os deputados com emenda, que não sei o que. Então, eu fiz o cálculo, o Bolsonaro, na maior tacada, liberou 30 bilhões, que é um escândalo. Escândalo. Tudo para roubar, salvo exceções raríssimas que há. O Lula bateu o recorde, 53 bilhões, fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa. Então, me diga, pelo amor de Deus, do que eu posso esperar seriamente de um governo que repete as piores práticas na economia e está se generalizando a corrupção. Meu irmão, deixa eu te contar outra. Existe um problema sério na oferta de energia elétrica na Amazônia. Estive lá agora recentemente. Roraima é o único estado brasileiro que não está interligado, isso é outro assunto, mas vamos lá. No Amazonas, você tem uma térmicas elétricas, térmicas, tal, que são ineficientes, que acumularam prejuízos monstruosos. Pois bem, sabe o que aconteceu agora? Sabe os irmãos Batista, do escândalo do Mensalão, do escândalo do Petrolão, corrupção na veia. Esses caras agora saíram de frigorífico e estão comprando 9 termoelétricas que só dão prejuízo e tem um passivo gigante. Aí eu vejo essas conversas, que arrumação é essa? Aí vou olhar, meu irmão, não deu outro, ó. O Lula mandou o governo pagar a conta passiva de todos eles e acertar com eles uma participação na Eletrobras, que, aliás, o Bolsonaro entregou para o Jorge Paulo Lema, esses donos das Americanas e tal, por 1,43% do capital, quando o governo tem 43% e quem manda é o Jorge Paulo Lema com 1,43%. O que é que o Lula faz? Nada, mantém a mesma coisa.
Meu irmão, e me diga uma coisa, eu estou falando de coisa concreta. É ou não é verdade que o Lula mandou espetar na conta do consumidor brasileiro de energia, você, meu irmão, que está aí no Conjunto Ceará, sua continha de energia vai subir um pouquinho mais, porque a roubalheira do governo Lula e do PT, que simplesmente aprenderam a roubar para valer, indenizaram com dinheiro do povo a negociata dos irmãos Batista sair de frigorífico para setor elétrico. Então, precatório, setor elétrico, a corrupção é geral no Brasil. Geral no Brasil. Mas o senhor não acha que devia ter algum momento de otimismo, até para estimular o brasileiro a não desacreditar no geral? Sim, mas a gente tem que ter uma abordagem realista. O pessimista é um cara que não serve para nada, porque as coisas ruins estão aí. É um vencido. Mas o otimista burro faz um tanto mal quanto o pessimista, que é o que o Lula explora. Vamos lá, vai dar tudo certo, nós estamos no rumo certo. 40 dias antes dele esculhambar o presidente do Banco Central, ele disse que o Brasil estava no rumo certo. Eu escrevi uma crônica dizendo, não está não, Lula, está tudo errado. Isso vai demorar pouco, isso aí vai dar merda, porque cresceu 0,8% no trimestre. Nós vamos crescer 2% inflação. O emprego vai crescer 2% e tal. Então a gente sai do Bolsonaro de 8,3% de desemprego para 7,9% de desemprego, nós estamos no rumo certo. O salário mínimo cresceu R$ 39 por ano, R$ 79 por ano. Dá para comprar 1,5 kg de picanha, então estamos no rumo certo. O senhor falou no início. Neste galope, sabe quanto tempo vai demorar para o Brasil ser mais ou menos a mesma renda por cabeça de um dos países mais pobres da Europa Ocidental, que é a Espanha? Eu fiz o cálculo, 104 anos. Isso então, é os nossos bisnetos não vão alcançar. Não vai ser nunca. Doutor Ciro, o senhor falou no início aí que no início do Plano Real a indústria estava viva, muito viva. Agora, nos últimos anos, o senhor tem reclamado que a nossa indústria foi para o poço, o fundo do poço. Qual é a perspectiva da nossa indústria hoje? Olha, Edson, consequência do modelo econômico ruinoso, porque a gestão é só uma briga de quem pega na direção, porque é rigorosamente a mesma coisa. Se você pegar Bolsonaro e Lula, é a mesma coisa. Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, autonomia do Banco Central, política de paridade de preços internacionais da Petrobras na economia. Suborno, corrupção e propina no manejo do Congresso Nacional é o modelo econômico, modelo político. Igual, rigorosamente igual. Ok, o Lula é mais civilizado, o Bolsonaro é mais mal criado, o Lula é da democracia, o Bolsonaro é da ditadura, está tudo certo. Eu percebo essas diferenças, mas na substância, no que interessa, é bom que a gente lembre que o Bolsonaro não veio de Marte. O Bolsonaro se elegeu presidente do Brasil sem nenhuma qualificação, pelo escândalo monstruoso de corrupção generalizada patrocinado pelo Lula e pelo PT e pela maior recessão econômica da história do Brasil, produzida pelo Lula e pelo PT, com a Dilma na presidência da República. É número, são 7% de queda em 2 anos. Sabe quando isso aconteceu? Nunca na história brasileira. Então isso é concretude. O que é que mudou de lá para cá? Nada. Rigorosamente nada. Então é o seguinte, otimismo e pessimismo. Eu sou realista. Quer que eu diga por que eu tinha coragem de pedir ao Brasil para ser presidente da República? Porque nós temos 10 saídas para fazer. 10. Você quer resolver a questão fiscal ligeirinha aqui? Quer resolver? Retoma o Banco Central, troca pré por pós fixado no manejo da dívida, não aceita mais colocar título diário nem de curto prazo, conserta o fluxo, estabelecendo imposto de renda sobre lucros e dividendos empresariais na pessoa física só dos ricos, com alíquota progressiva de 35%, um imposto sobre grandes patrimônios na pessoa física acima de 20 milhões de reais, que atinge só 56 mil pessoas nos 200 milhões de brasileiros e arrecada mais 80 bilhões de reais, um imposto mais progressivo sobre a propriedade rural. Edson, o IPTU que Fortaleza paga em 3 meses, 2 meses, é equivalente ao que a União Federal arrecada do imposto territorial rural do Brasil inteiro. São os picareta, rapaz. Fica falando de esquerda, são picareta. Doutor Ciro, no auge aqui da discussão, das denúncias de corrupção, estava no centro a Petrobras. Foi mudada a direção da Petrobras agora recentemente. Qual é a Petrobras que nós podemos esperar? Eu vejo uma incógnita, porque eu me oriento, Edson, de forma muito severa. Então, eu tenho conexão com uma associação dos engenheiros da Petrobras.
que é uma instituição que não se vendeu nem para o Bolsonaro, nem para o PT. Eles representam o que há de mais qualificado na Petrobras, que é a inteligência técnica, a engenharia da Petrobras, e eles não entraram nessa de peleguismo político para cá ou para colar. Então eles falam o que é certo e eles me orientam, me dão os números. Então a opinião deles é que é mais do mesmo. O que é que nós precisamos resolver em relação à Petrobras? É qual é o papel estratégico dela para o Brasil do futuro. Então você tem uma contradição dramática que não pode mais ser adiada. Eu acabo de viajar, embora não seja mais candidato a nada, eu fui lá em Roraima ver dois problemas: a explosiva migração de venezuelanos expulsos da Venezuela pela crise produzida pelo regime do Maduro, que o PT elogia e eu acho um desastre, embora reconheça que os americanos estão dando uma sobrevida a ele por um absurdo embargo, que ao invés de atrapalhar, faz ajudar, porque o cara tem um inimigo externo, não tem que explicar nada de inflação, nada de desemprego, nada de crise humanitária, porque é o inimigo externo e quem ficar contra ele está servindo ao inimigo externo. Então é uma estupidez da política americana, enfim, mas eu fui lá ver isso e fui ver a Guiana, que é vizinho de Roraima, os dois. Na Guiana estão nadando em dinheiro, é um boom de progresso. Explicação: o petróleo da margem atlântica, que é muito mais brasileiro do que deles. Porque esse petróleo está lá no subsolo, tem uma linha imaginária aqui que separa as águas territoriais, eles botam um canudinho aqui e estão tirando. E aqui no Brasil a Marina e o Lula não fazem. Percebe? Então, explosão de riqueza aqui e miséria aqui. Quando a mesma riqueza que está explodindo a vida para melhor deles é a nossa aqui. A pretexto de meio ambiente, que é uma mentira, porque isso está a 530 quilômetros da foz do Amazonas. É só serviçal ao interesse estrangeiro e ao onguismo, que mandam junto com o crime organizado, não associados, mas uma parte do mando no Brasil é a holding do crime, na Amazônia, e a outra parte é o onguismo estrangeiro, que os dois ali trabalhando para o caos completo e vivenciar. Hoje o Bolsonaro ganha em todos os lugares lá. Todos. O último prefeito está desmoralizado, é de Belém. Tudo indica que vai perder feio a eleição para um bolsonarista. Por quê? Porque o povo não aguenta mais. Aí no sul o PT está varrido, no sudeste o PT está varrido, está de ter que terceirizar a disputa, por exemplo, em São Paulo, com candidato sem nenhum preparo e tal, e está se refugiando no nordeste. Pelo clientelismo, pela exploração da miséria do nosso povo, pela lambança, pelo papo furado e tal. Então, repare, qual é otimismo? Eu tenho. Nós temos petróleo, nós temos energia, nós temos... O Brasil é o país mais potencialmente preparado para a transição energética. Mas o Brasil tem uma província mineral extraordinária. O Brasil tem insolação como nenhum país do mundo. A gente pode produzir culturas tropicais e culturas temperadas no mesmo dia. Nenhum país do mundo tem isso. Percebe? Então, agora o que está acontecendo no Brasil, Edson? Nada. Doutor Ciro, agora, esta semana, no começo da semana, teve um artigo no Estado de São Paulo, do Rubens, quando ele disse que o Brasil é um vazio de lideranças. Nós somos um vazio de liderança? Nós somos um vazio de ideias, antes de um vazio de liderança, porque liderança não se compraz com vácuo. O país está totalmente liderado. E hoje a tragédia é que os dois líderes são dois ignorantes, absolutamente concessivos à corrupção, há dois demagogos, percebe? E a ideia é igual. Um com rebatimento na guerra cultural do identitarismo vesgo, então entupa a miséria, a pobreza, o juro alto, o desemprego, a violência, a deseducação, o problema de saúde. Deseducação, irmão, nós terminamos 10 anos do plano decenal de educação e é a obrigação constitucional do governo fazer um plano para os próximos 10 anos. Está 120 dias atrasado. Camilo Santana, que não entende nada de educação, surfou na onda do produto educacional que o Ceará produziu, mas nunca leu sequer um relatório. Chama ele aqui. E faz alguns questionamentos sobre padrão pedagógico, sobre privatização do ensino superior. O Camilo autorizou 95 cursos de medicina privados para a população jovem brasileira pagar 10, 12, 15 mil reais de mensalidade com dinheiro público do FIES, que passa direto para o bolso do empresariado privado e deixa o garoto endividado. Você imagina, 10 mil vezes 12 dá 120 mil, vezes 6, que é o ano da medicina, dá 800 mil reais em números redondos para começar o garoto formado no Arapuca dessas. Jorge Paulo Lema é quem dá as cartas do Ministério da Educação brasileiro. O Us Batista
Os escandalosos corruptores irmãos Batista da JBS ganharam do Camilo Santana uma universidade. Esse é um país desgraçado. Doutor Ciro, JBS, agora aquela que vende carne e tal, agora vai ter uma universidade. Eu gostaria de ter mais tempo, mas o nosso tempo terminou. Chega. Eu agradeço muito a sua participação, a sua presença aqui, essa entrevista sempre nos motiva a acreditar no Brasil, mesmo com essa dificuldade toda, acreditar no Brasil, trabalhar para mudar isso. Edson, eu tive coragem de pedir ao povo brasileiro 4 vezes a oportunidade para ser presidente. Ninguém mais acredita no Brasil do que eu, dei minha vida a isso. Agora não adianta a gente tapar o sol com a peneira, o Brasil está indo para virar um grande acampamento. Por quê? Porque estrategicamente os novos modos de produção são sofisticadamente tecnológicos. É inteligência artificial, é mecatrônica, sabe? E nós estamos, pela primeira vez na história, fora de qualquer chance de desenvolvimento, porque o presidente da República é um apologista da ignorância, como elemento de identificação com o povão. Então eu vi o Lula dizendo, numa frase, ele disse assim: o Brasil não precisa de inteligência artificial, nós temos o povo mais inteligente do mundo. Isso é de uma ignorância criminosa, porque isso destrói o caminho de futuro para o nosso país. Aí parece que alguém falou qualquer coisa para ele, ele continuou com a mesma apologia da ignorância e saiu-se com essa: eu já chamei os cientistas brasileiros. Eu quero agora em julho que eles criem vergonha e me tragam inteligência artificial que fale português. Porque nós não vamos aceitar que roube a nossa invenção como roubaram o avião. Meu irmão, sabe, para que eu quero descer. Nós estamos ferrados com um presidente que lidera o país com este nível de ignorância. Por onde é que nós vamos? Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado.